tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão, venha cá. Vou proteger-te de todo mal. Não há razão pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. O amor nos une para sempre. Não há razão pra chorar, pois no meu coração você vai sempre estar. O meu amor contigo vai seguir. No meu coração, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar aqui. Fala, quarto ano, tudo bem com vocês? E aí, como foram as férias? Me contem. Descansaram bastante, brincaram, comeram coisas gostosas, hein? Como que estão agora? Recarregados as baterias de todos? Eu espero que sim. Então tá jóia, eu estou muito animada. Ó, as minhas férias foram excelentes. Estou a todo vapor agora para a gente continuar com os nossos estudos. Então prepara a sua apostila, lápis e borracha na mão, que nós vamos fazer, na verdade, nessa semana, durante essa semana, uma revisão de todos os conteúdos estudados nas últimas aulas durante as férias. Por quê, professora? Para vocês, ó, ficarem com tudo na ponta da língua aí, tudo fresquinho na memória. Então, vocês vão pegar a apostila de português, vão acompanhando, tá? Mas eu não vou estar olhando ali página por página, como a gente sempre faz. Eu vou fazer um apanhado dos assuntos mais importantes, tá? Sim, estão na apostila, mas vocês não precisam ficar com aquela preocupação ali de olhar exatamente o que está, porque eu vou revisar e com certeza você vai se lembrar de tudo que nós estudamos. Vem comigo então, apostila de português, unidade 5, desde a página 4. Vamos lá! Então, meus amores, o que nós estudamos na unidade 5 de português? Vocês se lembram? Nós estudamos o gênero textual notícia. E quais são as características desse gênero textual? As notícias são aquelas que chegam para nós, né? Por meio dos meios, né? Pelos diversos veículos de comunicação. Quais são os veículos de comunicação, professora? Internet, que mais? Televisão, rádio, né? Hoje em dia vocês conseguem receber notícias por meio dos aparelhos de celular, que são cada vez mais modernos, não é verdade? Então, ele é um texto objetivo, né? E ele tem a característica de quê? De informar o leitor sobre aquele assunto a qual ele está destinado. Como assim, professora? Ele vai ser direcionado para uma classe de pessoas específicas. Pode ser um texto para crianças, pode ser um texto para adultos, pode ser um texto para homens, pode ser um texto para mulheres, né? As características dele vão direcionar quem é o seu público-alvo. Como que ele é geralmente? Ele é composto por título, subtítulo, intertítulos ou entretítulos, títulos, e a lead, né, ou lead, né, que é aquele resumão do primeiro parágrafo. Nós vamos ver um a um, tá? Pode conter recursos visuais ou não. O que são recursos visuais, pessoal? As fotos, né? Quando você vê um livro aí, você consegue identificar pelo título e pela imagem que tem lá o que vai se tratar esse texto, né? O que vai ser essa história pela imagem que tem lá. Ela contribui nesse sentido. Deve ter uma linguagem clara, como assim? Bem fácil, né? Da pessoa conseguir entender. Objetiva e imparcial. O que é imparcial, professora? Ele não pode dar o seu ponto de vista, né? Dar a sua opinião sobre aquele assunto. Então, esse é o gênero notícia. O que é o lead? Geralmente, ele corresponde ao primeiro parágrafo, como eu disse.
e deve responder as questões. Lembra lá na sua apostila que tinha essas questões? O que, quando, onde, como, quem e por quê. De quem? Da notícia. Então, no primeiro parágrafo, onde tem o lead, todas essas perguntinhas têm que estar respondidas para que o leitor se aproprie daquela notícia, respondendo todas essas questões, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação das palavras quanto à tonicidade. Como assim, Pro? Você se lembra que nós estudamos sobre a sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela sílaba forte na palavra. E aí nós conseguimos classificá-las quanto a oxítona, paroxítona e proparoxítona. Você se lembra quais são cada uma dessas? Então vamos ver. Com relação então à acentuação gráfica. Então, primeiramente, antes de mais nada, precisamos enquadrar a palavra dentro de uma dessas classificações com relação à sílaba. Então, quando a palavra vai ser oxítona? Olha lá a palavrinha no quadro. Jacaranda. Onde está a sílaba forte? Na última sílaba. Portanto, pessoal, todas as palavras que possuem a última sílaba tônica são chamadas oxítonas. Então, grava aí novamente. Todas as palavras com a última sílaba forte são chamadas oxítonas. Já as paroxítonas, percebam um exemplo. Automóvel. Qual é a sílaba forte? Qual é a sílaba tônica? A sílaba mó. Então, quando a palavra tiver a penúltima sílaba tônica, ela vai ser chamada paroxítona. Lembrando que nós contamos de trás para frente, ok? Então, como está no exemplo. E proparoxítona, qual é? Observem a palavrinha. Pirâmide. Qual é a sílaba tônica? Rã, não é verdade? Então, ela é a antepenúltima sílaba forte, sílaba tônica. Por isso, nós chamamos ela de proparoxítona. Eu tenho certeza que você já sabia tudo isso. Espero que você tenha lembrado se você tinha alguma dúvida. Então, a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, nós vimos que uma palavra pode ser classificada em oxítona quando a sílaba tônica é a última. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Tudo isso está aí na sua apostila na página 10. Então, vá grifando aí se você achar importante e não tinha grifado ainda, para que você não se perca nessa revisão. Agora a gente vai ver um pouquinho, pessoal, sobre a acentuação das palavras paroxítonas. Por quê, Pro? Porque nós estudamos que tem algumas regrinhas para que essas palavras sejam acentuadas. Veja comigo. São acentuadas graficamente as palavras paroxítonas terminadas em ditongos, que podem ser seguidas ou não da letra S. Por exemplo, espécie, notícia e consequências. Isso aí está na sua apostila na página 11. Então, não se esqueça, elas vão ter acento se elas forem terminadas em ditongo. Pode terminar com S ou não, beleza? Segunda regra dessas palavrinhas paroxítonas. Elas vão ser acentuadas se elas forem terminadas com letra L, letra N, letra X e letra R. Então, pessoal, se você estiver na dúvida quando você for escrever alguma palavra, lembre dessas regrinhas e aí você vai conseguir acentuar as palavras adequadamente, tá bom? Por exemplo, inesquecível, pólen, tórax e caráter. Tudo isso também na sua página 11. E a terceira, né, com relação à segunda regra, é essencial que você esteja muito atento às palavras. Paroxítonas terminadas em EN, que são acentuadas quando estão no singular, presta atenção, mas não são acentuadas quando vão para o plural. Você se lembra que nós fizemos alguns exercícios com relação a isso? O que acontecia? Observe a palavra pólen.
Quando eu transfiro ela para o plural, pólens, ela não é mais acentuada. Então, ela continua sendo uma palavra paroxítona, mas no plural eu retiro o acento dela, ok? Então, terminada em EN, eu retiro o acento dela. Mas, professora, ela vai ser paroxítona? Vai continuar, porque nós vimos também que nós temos palavras paroxítonas mesmo sem o acento, porque mesmo existem várias palavras, né, que não são acentuadas e são paroxítonas, porque de qualquer forma ela possui uma sílaba tônica, uma sílaba forte. Por exemplo, também líquen e líquens. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre adjetivo, que você sabe que é uma característica do substantivo, e nós vamos entender um pouquinho sobre gênero e número, que também foi estudado nessa segunda apostila de vocês. Então, o adjetivo concorda em gênero e número com relação ao substantivo ao que se refere. Como assim, professora? Quanto à variação do gênero, o adjetivo pode apresentar uma forma para o masculino e outra forma para o feminino, e apresentar uma única forma para os dois. Então, vamos entender. Assim, pessoal, o adjetivo, se o substantivo estiver no feminino, o adjetivo vai acompanhar e vai estar no feminino. E o número também, com relação à quantidade. Vamos ver, ó. Pinturas feitas. A palavra pintura está no masculino ou está no feminino? Ela está no feminino. Portanto, feitas, que é o seu adjetivo, também está no feminino. Perceba também que pinturas termina com S, está no plural, não é uma pintura, são várias pinturas. Portanto, ela concorda em número. Se eu digo que são pinturas, elas vão ser feitas. Então, com relação ao número, elas também concordam. A palavra desenhos feitos, desenhos masculino, feitos masculino. E também no plural desenhos e também no plural feitos. Pinturas rupestres, pinturas rupestres. Os dois estão no plural. Rupestres é uma palavra mais neutra, no caso, né? Que nem nós vemos ali, ó. Algumas palavras, elas vão ser neutras. Então, portanto, você vai combinar o substantivo com essa palavra, independente do gênero, se a palavra for neutra. Tudo isso também está na sua apostila, na página 12 e página 13. Com relação à variação, pessoal, significa que, por exemplo, a palavra homem está no masculino. Tem como eu transferir a palavra homem para o feminino? No mesmo sentido, ali vai ficar mulher. Por quê? Porque essa palavra, ela não tem um feminino igual, ela tem um feminino diferente. Então, algumas palavras vai transferir da letra A para o O, né, do feminino para masculino, e outras vai mudar totalmente a palavra, certo? Então, quanto à variação do número, o adjetivo simples, formado por uma só palavra, varia no singular para o plural, para concordar com o substantivo que ele caracteriza. Por exemplo, pinturas feitas. Pintura está no plural, pinturas está no plural e feitas também está no plural. E aí, tudo no singular. Pintura feita. Porque pintura está no singular, a palavra feita também vai estar no singular. Se atente a tudo isso, tá? Então, quando você for fazer uma frase, não se esqueça. A palavra está, o substantivo está no feminino, o seu adjetivo, a sua característica também vai estar no feminino. Se ela estiver no plural, a sua característica também vai estar no plural. Vamos dar outros exemplos? Se eu dissesse assim, a flor é muito bonita. Tem como eu dizer a flor é muito bonito? Claro que não, porque o adjetivo bonita tem que estar acompanhado do substantivo flor, que é uma palavra feminina, ok? Então, perceba tudo isso. Se eu dissesse as flores estão bonitas, flores está no plural. Portanto, bonitas também, né? O número, a quantidade tem que estar no plural. Se liga aí. Certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham compreendido toda essa revisão de português, tá? Espero que vocês peguem a sua apostila, vão passando todas as páginas aí, dá uma revisadinha nos exercícios que nós já corrigimos, tá? E que tudo isso venha estar, ó,
fresquinho na sua memória. Vou deixar uma atividade para vocês realizarem no caderno para fixação dos nossos conteúdos, tá? E essa foi a revisão da unidade 5, né? Que nós estudamos até agora. Nas próximas aulas, nós teremos conteúdos novos. Então, beijo no coração de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco eu volto com a correção dos conteúdos. Quero mandar um beijo especial hoje para Ana Júlia, a Ana Laura, Ana Beatriz, Arthur Amorim e Beatriz Carolina. Beijo, meus amores. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.